Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E esse daqui eu tô passando nesse vídeo aqui, nesse formato meio diferentão, né? Só pra fazer a introdução desse vídeo, que é um vídeo de regras aqui, ó, do Honey Buzz. Honey Buzz, que é um jogo jogado aí de 1, não, dá pra jogar solo, dá sim, 1 a 4 jogadores, 45 minutos a 90, né, a média aí de tempo, e pode ser jogado a partir de 10 anos. Esse jogo vai ser lançado muito em breve pela Galápagos aqui no Brasil, então já fica aí para vocês um vídeo de regras para vocês já irem conhecendo esse jogo aqui, que eu adorei jogar ele, muito legal, já virou um queridinho aqui em casa, a Dai também amou esse jogo, então conheçam aí o Honey Buzz, as regras dele para aprender a jogar. E eu vou pedir para você, se esse vídeo aqui for útil para você, se você gostar do que você viu, deixa seu like, deixa um comentário para ajudar a gente no engajamento aqui do vídeo e compartilha com os amigos, enfim, faz todo o pacotinho completo aí do youtuber, né? E até o próximo vídeo, gente. Fica aí com o vídeo de regras. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês as regras do jogo Honey Buzz. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que monta o setup para 2 jogadores. Na verdade, o setup já está montado, eu vou mostrar para vocês só como é que ele foi montado. Esse daqui é para 2 jogadores. Entenda que para 3 ou 4 jogadores há diferenças bem significativas aí na montagem, na preparação do jogo, tá bom? E eu estou montando aqui o setup da preparação básica, né, para quem for jogar uma primeira partida do jogo, e também o jogo tem alguns módulos um pouquinho mais avançados que podem ser diferentes, tá bom? Então, ficando claro isso, vamos começar aqui com a preparação. Bom, primeiramente para uma partida básica, recomendamos que deste primeiro tabuleiro aqui de baixo, você use o lado A, ele vai ficar marcado ali naquele cantinho que é o A. O verso é o lado B. Isso daqui tem uma diferença significativa, tá? Mas para a primeira, use ali o A. Aqui nós temos várias peças de 4 tipos diferentes. Deixa eu pegar todos os 4 tipos para mostrar para vocês. Então aqui, ó, são os 4 tipos diferentes delas. O verso, meio que tanto faz, tá? Para esse modo aqui que a gente vai jogar. Você vai tirar 2 de cada tipo na preparação para 2 jogadores. E todas as outras você vai embaralhar e aleatorizar ali daquela forma com que eu fiz aqui para vocês, tá? Pode ser bem aleatório mesmo, não tem problema. Se você estiver jogando em 3 jogadores, essa coluna aqui também vai ser preenchida, em 4 jogadores essa coluna aqui também será preenchida, ok? A gente também vai ter 4 tipos de melzinho diferente, tá? São estes daqui, gente, é muito bonitinho o material desse joguinho, ele é emborrachado, dá vontade de colocar na boca isso daqui. Então são 4 tipos diferentes, né, que correspondem àqueles 4 tipos que estão ali. Cada um deles tem como se fosse uma pureza diferente, né? Então aqui todos os 4 tipos e a gente vai colocar conforme recomendado. Então esse daqui, que é o mais escuro, a gente vai colocar aqui nessa coluna mais escura. Tá? Porém, como é para 2 jogadores, para 3 ou 4 jogadores, a gente colocaria já logo na primeira casa. Para 2 jogadores, a gente sempre pula uma casa, tá? O segundo é este daqui, vai ser colocado aqui na segunda casa, na segunda linha, né, da segunda coluna. Este daqui vai na segunda casa da terceira coluna. E este daqui vai na segunda casa da quarta coluna. Por fim, isso daqui é o pólen, tá? Ele tem de várias cores diferentes. Isso daqui não importa, é só para dar uma graça para o jogo. As cores não tem diferença nenhuma delas aqui nesse jogo, tá? Então você pode pegar qualquer um deles e você vai colocar também na segunda casa aqui dessa coluna de pólen, ok? Reforçando, se fosse uma partida para 3 ou 4 jogadores, eles estariam todos nas primeiras casas. Aqui são 3 baralhos de pedidos que a gente vai montar. Para 2 jogadores, o baralho de pedido é composto em um pedido pequeno e 2 pedidos grandes. O pedido pequeno sempre vai por cima, tá bom? Então, em todos os 3 baralhos você vai colocar dessa forma, um pedido pequeno e 2 pedidos grandes. E como essa versão do jogo está em inglês, então está com small e large orders. E vai colocar cada um deles dessa forma aqui em cima desses 3 ícones. Bom, então aqui a gente encerrou a preparação desse primeiro tabuleiro. Agora a gente vai para o segundo tabuleiro ali em cima. A gente vai ter 6 tipos de tiles diferentes aqui de colmeia. A gente vai separar todos eles por tipo e vai colocar eles nos seus respectivos lugares.
Aqui, no primeiro espaço, vai este daqui que tem uma larvinha, tá bom? No segundo espaço ali, da esquerda, vai este que tem um pergaminho. Esse daqui, que é com as nozes, vai no terceiro espaço da esquerda. Este daqui vai ali no primeiro da direita, das florzinhas com a malinha de viagem. Esse que tem um lequezinho vai no segundo da direita. Por fim, esse que tem o selo da rainha vai no último aqui da direita. Você vai pegar também todas as cartas com este fundo aqui, que são as ordens da rainha, tá bom? E você vai separar por cores. Existem 3 tipos de cores, né? Esse daqui, que é o rosinha, o amarelo, né, marrom, e o lilás. Separando por cada tipo, daí você vai embaralhar os tipos separadamente e vai sortear um de cada, que vão ser os objetivos aqui, ó, de jogo, tá bom? Existem 2 tipos, o com a bandeirinha e o com coroa. O que tiver coroa vale pontos já direto no final do jogo. Agora, o que tiver a bandeirinha, ele te dá dinheiro, então você precisa colocar o dinheiro já em cima dessa cartinha, dependendo da quantidade de jogadores, tá? Numa preparação para 2 jogadores, então você só vai colocar pro primeiro lugar, porque a pessoa que ficar em segundo lugar não ganha nada. E já que eu tô falando de moedinhas, vamos apresentar as moedinhas para vocês desse jogo. São essas aqui, a gente tem moedinhas de 1, são as folhinhas, moedinhas de 5, as de 20, que são a patinha, e a de 10, que é essa outra folhinha aqui, tá? Pode fazer um estoque comum para todos os jogadores. Assim como os pólenes aqui, com todos esses itens que estão aqui, vão ficar no estoque comum para todos os jogadores, tá bom? Então a gente terminou aqui também o setup, a preparação para aquele tabuleiro. Agora, de cada jogador. Cada jogador escolhe uma cor e daí ele vai receber o mesmo kit de toda essa cor. Ele vai receber os 4 tiles iniciais da cor dele, então aqui mostrando, por exemplo, do verde, o verso, diferente daqueles lá, que o verso e a frente são exatamente iguais, esse daqui, o verso, tem a cor do jogador, e a frente daí é igual àqueles lá, ok? Ele vai receber o conjunto de beeples, né, as abelhas meeples, da sua cor, vai receber um leque da sua cor também, uma abelhinha exploradora e vai receber um tabuleirinho aqui de jogador, além da ajuda de jogador, né, o player aidzinho. Bom, o primeiro jogador é o jogador que acordou mais cedo durante a manhã, então ele já recebe também esse mexedor aqui de mel. Então a gente entrega para o primeiro jogador isso daqui. O primeiro jogador recebe uma abelhinha, né, e as outras, todas da cor dele, ficam separadas numa reserva, porque ele não começa com essas aqui, ele começa só com uma. E recebe 5 dinheirinhos já, tá bom? Então esse daqui é tudo que o primeiro jogador recebe. O segundo jogador também começa com uma abelhinha só, também com o explorador, né, com o leque. As outras abelhinhas todas também ficam numa reserva. Só que ele recebe 10 dinheirinhos. Bom, você vai ter que escolher também uma configuração inicial também para a colmeia, tá? E todos os jogadores vão ter que jogar com a mesma configuração inicial de colmeia. Essa daqui é a configuração que ele recomenda para a primeira partida, tá? Ele tem essa estrelinha aqui. E ela vai te determinar exatamente como você tem que colocar, inclusive com os símbolos, aqueles 4 tiles iniciais que você recebeu. Então a gente tem que montar exatamente o que ele está dizendo aqui. Então vamos montar. Então a gente começa com aqui o da larvinha, né? Vamos pegar aqui o da larvinha. O do pergaminho vai aqui, encostado. O do leque aqui. E, por último, este daqui, que é o da bolsinha de viagem, a gente coloca aqui. Então, uma vez que todos os jogadores montaram exatamente essa configuração aqui, como a gente pode ver ali embaixo, a partida pode iniciar. Em Honey Buzz, as abelhas estavam muito cansadas de viver tendo suas colmeias, né, destruídas pelos animais que
enfim, pegavam suas colmeias para pegar o mel, né? Eles queriam comer o mel. Então, as abelhas, para tentar evitar isso, elas resolveram começar a vender o mel. Porque assim elas mesmas colocariam o mel para venda, né, nas banquinhas, e os animais não precisariam destruir a casa delas, né, a colmeia delas, para pegar o mel. Então, os animais trazem os seus dinheiros, né, para poder comprar o mel aí das abelhas. O dinheiro é relativamente simbólico, as abelhas não necessariamente precisam desse dinheiro, mas pelo menos dessa forma os bichos vêm, pegam o mel delas e deixam a casa intacta, tá bom? Então, basicamente, o jogo nós somos abelhas empreendedoras aí, tentando melhorar as nossas colmeias, fazer um esqueminha aqui de melhorando para ir tendo mais ações, né, mais coisas, mais abelhas trabalhadoras que a gente vai recebendo, produzindo cada vez mais mel e cada vez mel de maior qualidade, que o preço deles vai ser vendido numa qualidade, um valor mais caro, e ganha o jogador que no final tiver feito melhor o seu empreendimento, né? Tiver ganhado mais dinheiro, digamos assim. Bom, aqui eu esqueci de virar para cima, tá? A gente já pode revelar quais são aqui os small orders, né? Os pedidos pequenos, que ficam aqui no topo já à mostra. Bom, em Honey Buzz você tem duas ações que você pode escolher entre elas, e que são entre alocar um trabalhador em um daqueles espaços ali em cima, ou pegar todos os seus trabalhadores de volta. Bom, vou explicar melhor como cada uma dessas ações funciona. Primeiro, a ação principal do jogo, que é alocar o trabalhador. Você vai pegar o seu trabalhador, a sua beeple, né, sua abelha trabalhadora, e vai colocar em qualquer um dos espaços que tiver aqui, né? Então, isso daqui é um espaço, isso daqui é outro espaço, outro espaço, outro espaço e outro espaço. Quando você coloca um trabalhador, você imediatamente pega aquele tile, traz e vai ter que alocar aqui na sua colmeia. Já vou explicar como é que você aloca o tile na colmeia. Primeiro vamos finalizar como é que você aloca ali os trabalhadores. O fato de eu ter colocado a minha abelha ali não bloqueia. Porém, o próximo jogador que quiser ir lá, ele tem que colocar uma quantidade de abelhas maior do que a maior pilha que já tiver lá. Então vamos supor que o jogo já está avançado e a gente já tem mais abelhas. Eu coloquei essa minha aqui. O próximo jogador, para poder colocar lá, ele vai ter que colocar duas assim, ó, empilhadinhas. Se eu quiser voltar lá de novo, eu posso, mas eu tenho que colocar 3. Tem sempre que colocar a mais. Então os seus trabalhadores vão sendo muito utilizados de forma a acumular ali, né, nas coisas que você quiser ir onde já foi alguém. Inclusive, mesmo que o rosa não tivesse ido, se eu quisesse, eu já tenho o meu verdinho ali, se eu quisesse ir novamente, eu poderia, né, eu teria que colocar 2 abelhinhas ali, ok? Então é assim que funciona a alocação de trabalhadores ali. Então aqui conta com um espaço só, embora tenham dois tiles de colmeias diferentes, conta como um espaço apenas. Então se eu já tiver colocado uma aqui, o próximo jogador tem que colocar 2. E daí, se ele quiser ir de novo lá, ele tem que colocar 3. E assim por diante, eles têm que ser empilhadinhos assim para saber qual que é a maior pilha ali, para saber quanto que o próximo tem que colocar. Ok? Bom, é sempre de graça para colocar, e a única coisa que você paga é o seu trabalhador, com exceção dessa daqui, que é a do pergaminho, que quando você pega ele, você tem que pagar 5 dinheiros para o banco, ok? Para vir aqui. Independente de quantos meeples você esteja colocando. Você vai pegar esse daqui, você tem que pagar 5 dinheiros. Bom, como eu falei, você coloca ali uma abelhinha para pegar um tile desse e imediatamente você coloca ele no seu tabuleiro, aqui na sua colmeia. Qual que é a regra para colocar? Tá vendo que a colmeia, ela tem, aqui ó, o tile de colmeia que você pega, ele tem um lado mais escuro, um lado mais amarelinho e um lado mais quase branquinho aqui. A regra diz que você precisa sempre colocar o seu tile de colmeia encostado em um outro tile de colmeia e sempre amarelo encostando em amarelo. Então, ou seja, para colocar esse daqui, eu teria que colocar, por exemplo, aqui, que daí o amarelo encosta no amarelo. Ou eu poderia colocar aqui, ou posso colocar desta forma. Enfim, desde que eu obedeça a regra, eu posso colocar. Se ao colocar, ao posicionar,
Vamos supor que eu esteja posicionado dessa forma. Eu fechei completamente uma colmeia aqui, ou seja, ficou só um buraquinho no meio, então eu ativo todos os símbolos que estão em volta desse buraquinho que eu fechei. Ok? Isso daqui é chamado de célula vazia. Isso acontece com qualquer tile que eu coloque, imediatamente eu ativo todos os símbolos do que eu fechei. Às vezes, colocar um só tile pode fazer com que você feche mais de uma célula ao mesmo tempo. Então você ativa todas as que você fechou naquela rodada, tá bom? Então agora eu vou explicar uma por uma dos efeitos de cada uma dos tiles ali. Bom, o primeiro é o da larvinha, ok? Quando você ativar uma colmeia que tenha o símbolo da larvinha, né, uma célula vazia que tenha o símbolo da larvinha, imediatamente você deve pegar uma abelha lá do estoque que estava fora do jogo e colocar sobre a larvinha, tá? Ela vai ficar ali até que você puxe todos os seus trabalhadores de volta. Bom, então essa abelhinha vai ficar aqui, é como se fosse ela estivesse no berçário dela. Tá vendo que aqui, ó, tinha duas larvinhas, né? Porque essa que eu coloquei encostou em uma outra e ativou também. Então eu coloco duas abelhas aqui. Próxima coisa aqui, que é a próxima função aqui desses tiles, é o da bolsa de viagem. Okay? O da bolsa de viagem serve para a gente interagir com este tabuleiro, com essa parte aqui do tabuleiro. Todo mundo recebeu uma abelha exploradora que vai sair por aí pegando pólen, né, para fazer o mel e o néctar, né? Então todos os jogadores no início do jogo, acabei esquecendo de falar, tem que colocar em uma dessas posições, começando do primeiro jogador, né, e assim por diante. Então os jogadores eles começam aqui em alguma dessas posições. Quando você ativar o símbolo da bolsa, você ganha o direito de poder andar com a sua abelha exploradora em cima desses tiles aqui. Okay? Cada bolsa que você ativa te dá o direito de andar uma célula dessa daqui. Adicionalmente, depois de você andar o que a bolsa te permite, você pode pagar 2 moedas para fazer movimentos a mais com a sua abelha. Para cada 2 moedas, você pode pagar isso várias vezes. Para cada 2 moedas que você paga, um movimento a mais que você pode fazer. Essas abelhas têm que respeitar que elas só podem andar ortogonalmente, ou seja, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Elas nunca podem andar na diagonal, ok? Onde você parar, você vai conferir, vai fazer uma das seguintes ações. Se o tile, né, o néctar que você colocar, bater com o formato da célula que você tem aberto no seu tabuleiro, né, não necessariamente precisa ser o que você ativou, pode ser de algum outro. Se bater com uma célula completamente fechada que você tenha no seu tabuleiro, você pode pegar e então colocar no seu tabuleiro, ok? O que eu quero dizer com bater o formato? Tá vendo que aqui formou uma célula que tem 4 espaços escuros e 2 espaços claros? Aqui também. Então, ó, seria equivalente a essa daqui, que tem 4 espaços escuros e 2 espaços claros. Então, neste caso, se eu parasse com a minha exploradora em cima deste tile aqui, eu poderia pegar essa e trazer aqui para o meu tabuleiro e colocar aqui nesse espaço vazio. Tá? A gente então vai ter 4 tipos diferentes. Este que é o de 4 escuros e 2 claros. Este daqui, que é com todos os 6 lados escuros. Este daqui, que também tem 4 escuros e 2 claros, mas está vendo que é diferente desse daqui? O formato? E este daqui, que são 4 claros e 2 escuros. Basicamente, eles vão determinar o quão bom é o seu mel ali, né? O quão puro, qual é o tipo de mel que você vai produzir. E isso vai depender da qualidade do seu mel. Por quê? É pela dificuldade que você tem de fazer mesmo essa junção. Tá vendo que eu precisei de 4 tiles para conseguir fazer esse? Para fazer esse daqui, eu só precisaria de 3 tiles. Enquanto para fazer esse daqui, eu precisaria de 5 tiles. Então, isso vai mexendo de acordo com a dificuldade. Bom, se eu podia pegar, eu pego e encaixo aqui no meu tabuleiro, se eu tiver um espaço já fechadinho, vazio ali para que possa. Agora, se eu tivesse parado no lugar onde não cabe aqui no meu tabuleiro, eu não consigo colocar, então eu poderia pegar um pólen
e coloco aqui na minha reserva esse pólen. Daqui a pouco eu explico para que serve o pólen. Mas vamos dar o exemplo como se eu tivesse conseguido aqui, ó, encaixei, fiquei aqui nesse lugar e peguei esse nectarzinho aqui, tá? Porque daí eu vou explicar já o leque. O símbolo do leque vai fazer com que você possa pegar o seu leque e escolher qualquer célula que você tem aqui na sua colmeia. Então, todas essas células que produzem mel, essas aqui são as que produzem mel, elas que estiverem adjacentes ao seu leque, ou seja, diretamente encostadas aqui onde você escolheu colocar seu leque, vão produzir aquele mel. Então, nesse caso, eu coloquei o meu leque aqui, tenho essa célula aqui que pode produzir, então eu pego um mel aqui do estoque e coloco aqui sobre ela. E que é importante, cada célula dela só pode produzir um mel. Então, se eu de novo fizer a ação do leque e colocar aqui, não vai produzir de novo, porque ele já tem aqui. Eu teria que gastar esse mel para poder fazer de novo essa ação, para poder produzir um novo mel desse daqui. Nesse exemplo que eu coloco aqui, por que eu não produzo aqui? Porque ainda não tem nenhuma colmeiazinha, né? Não tem aqui, a célula não está preenchida ainda com néctar, ok? Próximo taio que eu vou explicar é esse daqui, ó, que tem as nozes. Basicamente, pegou esse taio aqui, colocou, se você ativou ele, você ganha 5 de dinheiro. Simples assim. Este daqui é o do comércio, que tem o selozinho ali, ó. Que tem o selo ali da rainha, ele é o taio do comércio. Quando você ativar um taio de comércio, você passa a poder fazer uma ação de comércio aqui nesse tabuleiro. Você tem dois tipos de ação de comércio. Você tem vender aqui no mercado, né, normal, ou atender a um dos pedidos dos animais aqui nas cartas de pedidos. Quando você vai vender normal aqui para essa tabelinha, você pode vender quantos você quiser de um mesmo tipo, você não pode misturar os tipos. Então, na suposição em que eu tinha duas desse tipo aqui, este tipo está valendo 6 dinheiros. Então, eu poderia vender já direto os dois para ganhar 12 dinheiro. 12 dinheirinhos aqui, ó. Ok? Que vem para minha reserva e eu vendo, devolvo para lá. Quando eu vendo, eu imediatamente desço aquele um nível, de preço, porque aumentou a demanda daquele tipo de mel no mercado, então ele é desvalorizado. Não importa quantos mels, né, daquele tipo eu vendi, ele cai toda vez que ele é vendido e não pela quantidade que ele foi vendido. Então ele só vai cair, mesmo que eu tenha vendido 2, ele só vai cair uma vez. Tá bom? Da mesma forma que eu posso vender o pólen, né? Lembra que eu tinha pego aquele pólen aqui. Vamos supor que eu fiquei lá numa célulazinha que eu não consegui trazer para mim, eu não quis, eu pego um pólen e trago para cá. Eu posso vender também quantos pólens eu quiser aqui dessa tabela. E da mesma forma, vendi pólen quantos eu quiser, enfim, desceu o pólen uma casa, ele desvalorizou. Qual a segunda forma de vender? É vender atendendo uma das demandas aqui das cartas. Cada animalzinho ele tem uma demanda específica que ele quer. Então esse daqui, por exemplo, ele quer um de cada desses 2 mels. Se eu tenho um de cada desses aqui, eu atendo a demanda dele, trago essa carta para mim e deixo ela revelada ali. Eu não ganho imediatamente nada. O que eu ganho é pontos de vitória no final do jogo. Essa carta aqui me dá 7 pontos. Só no final do meu turno é que a gente abre novamente essa daqui, que daí vem os pedidos grandes, que passam a ter 3 tipos de mel requeridos e dão mais pontos também. Porém, vocês estão vendo aqui embaixo que tem ícones aqui também das ações? Porque quando a gente atende uma dessas cartas aqui, a gente ganha de bônus uma dessas ações aqui que a gente pode fazer. Ou a gente pode fazer uma ação de exploração, ou a gente ganha uma ação de produção, né? Daí ela funciona normal, eu pego o leque, posiciono, e então já produzo, né, onde ela estiver encostada. Ou mais uma ação de venda, tá? E daí eu posso atender mais um animal desses, né, mais uma cartinha dessas, ou vender para aqui para o mercado.
Bom, então a gente ganha de bônus, quando a gente já tem uma cartinha, a gente ganha de bônus uma dessas. Bom, e o último tile é o tile de pergaminho. Por que eu falei que ele é muito bom, tanto que ele tem que pagar 5 moedas para poder pegar ele? Porque ele é um coringa. Você pode, no momento em que você ativar essa peça, você pode escolher qualquer uma das outras 5 ações para fazer. Bom, e o que é interessante, tá, gente? Tá vendo que aqui, ó, eu ativei todas essas peças. Se em outro momento eu fechar aqui de novo, essas duas peças aqui já tinham sido fechadas antes. Quando eu fechar novamente, eu novamente faço o efeito delas, tá? Quantas vezes eu fechar e elas estiverem circundando a célula que for fechada, eu ganho a ação daquele tile, tá bom? Bom, expliquei todas as 6 ações ali de alocação de trabalhadores. Faltou explicar a outra opção de ação que você tem, né? Lembra que eu falei no começo que você tem 2 opções. Ou você aloca um trabalhador, pega um tile, aloca ele no seu tabuleiro e executa a ação dele, ou você puxa suas abelhas de volta. Você pode, na sua vez, optar por não colocar um trabalhador, ou se você não tiver um trabalhador, você vai ser obrigado a fazer essa ação. Ao invés disso, você opta em pegar todos os seus trabalhadores de volta. Quando você faz isso, você, então, traz aqui o seu trabalhador, todos os que estiverem aqui, e pega também todos os que estiverem aqui no berçário. Então aqui foi a forma com que você teve para aumentar a quantidade de abelhinhas na sua reserva aqui. Quando você faz isso, você ganha uma ação de exploração também gratuita. Bom, adicionalmente a isso, o que faltou só explicar? Essas cartas aqui de ordens, tá bom? A gente tem 2 tipos, como eu mencionei para vocês. O da bandeirinha aqui é como se fosse uma corridinha. Ou seja, o primeiro jogador a cumprir o que a cartinha diz, pega a moedinha que está aqui. Numa partida para 4 jogadores, todas as 3 posições estão disponíveis. Numa partida para 2 jogadores apenas, só a primeira tem. O segundo jogador fica a ver navios. Aqui nesse caso vai ter 2 néctares de cada tipo aqui na sua colmeia. Então no momento em que você conseguir ter 2 néctares de qualquer um, aliás, 2 néctares de cada tipo não, no inglês está péssimo, hein? 2 néctares de qualquer um de 2 tipos. Então, no momento que você conseguir ter 2 néctares de 2 tipos, você imediatamente, no seu turno, né, que você cumpriu isso daqui, você pega a patinha aqui para você, tá aqui em cima. Essas outras 2 são com pontuação de fim de jogo. Então, quando a gente chegar no fim do jogo, a gente vai ver, daí a coroa, né, não é a bandeirinha, a gente vai ver qual é o jogador que ficou melhor naqueles quesitos, então ele ganha a pontuação conforme o que está aqui. Então aqui, o jogador que tiver mais néctar em uma única linha, ou o jogador que tiver atendido mais pedidos, né, mais ordens aqui. Daí ganha aqui, ó, 20 pontinhos. Beleza? Bom, como que o jogo termina? O jogo acaba se uma dessas 2 condições acontecerem. Ou 2 dessas pilhas aqui de baralhos ficarem zeradas. Então, zeramos essas 2 pilhas, o jogo termina. Ou se 4 dessas colunas aqui de preços tiverem chegado no mínimo que elas podem chegar. Tá bom? Então, o jogo termina. Ele termina imediatamente? Não. Ele vai terminar quando todos os jogadores tiverem jogado a mesma quantidade de rodadas. Então, se o jogador que deu o start de fim de jogo for o primeiro jogador que começou jogando, o segundo jogador, terceiro, quarto ainda continuam jogando. Agora, se o último jogador foi o que deu o start aqui de fim de jogo, então ninguém mais joga. Tá bom? E assim termina o jogo. Bom, pontuações de final de jogo. O que vale ponto no final do jogo? Moeda, então, como eu falei, a gente quer ser as abelhas mais bem-sucedidas, mais ricas, né? Então, o valor de cada moeda, o valor delas é o valor em pontuação. Então, se você tem uma moedinha de 10, ela vale 10 pontos. Honey, né? Mel e pólen. Você faz 1 ponto por cada mel e pólen que tiver sobrado na sua colmeia. Você ainda faz pontos por aquelas cartas e pontos conforme as cartas de pedido que você atendeu. Nesse caso, faria 7 pontos. O jogador com mais pontos é o vencedor. O jogo é esse. Espero que tenha ficado claro, tá, gente? Eu sei que parece confuso, mas na hora que você começa a jogar, o jogo fica
muito fácil de entender, ele é muito simples. É colocar um trabalhador, pegar o tile, colocar ele aqui, ver se ele ativou. Se ele ativou, executa as ações de ativação. Se não ativou, passa para o próximo jogador. Ou puxa todas as suas abelhas de volta. Então, é simples assim o jogo. Tá bom? Bom, como eu falei, se esse vídeo foi útil para vocês, deixa o joinha, me deixa saber, comenta aí, compartilha com os amigos. Bom, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.